Fala turma, beleza? Sou o professor Lucas do curso Mente Matemática e na aula de hoje vamos resolver a questão 149 do Enem de 2017. Essa é uma questão de probabilidade que pode ser resolvida apenas utilizando o conceito básico de probabilidade que você já viu em uma aula aqui no meu canal. Porém, essa questão ela é um pouco mais complicada, pois ela exige o cálculo de várias probabilidades, o que acaba tornando a questão um pouco cansativa. Mas vamos lá. A figura ilustra a partida de um campo minado, o jogo presente em praticamente todo o computador pessoal. 4 quadrados em um tabuleiro 16 por 16 foram abertos, e os números em suas faces indicam quantos dos seus 8 vizinhos contêm minas a serem evitadas. O número 40 no canto inferior direito é o número total de minas no tabuleiro, cujas posições foram escolhidas ao acaso de forma uniforme, antes de se abrir qualquer quadrado. Em uma próxima jogada, o jogador deve escolher entre os quadrados marcados com as letras P, Q, R, S e T, sendo que deve escolher aquele com a menor probabilidade de conter uma mina. Qual dos 5 pontos o jogador deve escolher? Observe que neste exercício temos que calcular aí 5 probabilidades diferentes e depois analisar qual das 5 tem a menor probabilidade de acontecer, tá bom? Porém, todas as probabilidades vamos utilizar apenas a definição básica que já vimos aqui no canal, que é a razão entre as possibilidades que me interessam e o total de possibilidades. Bom, galera, eu preparei aqui no quadro já um esquema com os 5 pontos que precisamos observar, tá bom? E eu escolhi começar por esses 4 pontos, P, Q, S, T e deixar o R por último. E vou explicar já para vocês porque eu pretendo deixar o R por último. Vamos lá, vamos observar o primeiro ponto, que é o ponto P. No ponto P, como a própria questão diz, eu tenho 8 vizinhos, tá? Então, um desses 8 vizinhos vai conter uma bomba, provavelmente vai conter uma bomba. Então, este número 8 são todas as possibilidades de bombas que eu tenho, tá bom? Logo, o número 8 vai estar no meu espaço amostral. Então, eu vou ter que a probabilidade de P, temos 8 quadrados, tá bom? E ele me diz o quê? Que desses 8 quadrados, eu tenho 2 bombas. Mas observe o seguinte, o que é interessante. Os pontos Q, S e T também possuem 8 vizinhos. Então, em todos estes pontos, eu vou ter como espaço amostral o número 8. Beleza? E por que isso é interessante? Porque se em todos esses pontos eu tenho o número 8 como denominador, eu não preciso efetuar a minha conta por completo. Basta apenas que eu observe qual deles tem menos bombas possíveis a serem explodidas. O que tiver menos bomba é porque tem a menor probabilidade de acontecer este evento. Vamos lá. O ponto Q. No ponto Q, eu tenho apenas uma bomba como possibilidade de explosão. No ponto S, eu tenho 4 bombas como possibilidade. E no ponto T, eu tenho 3 bombas como possibilidade. E aí, se a gente fosse fazer todas essas contas, entregar em números decimais ou algo do tipo, a gente já tem um trabalho incrível, um trabalho muito grande e que é dispensável na hora do Enem. Então, o que eu tenho que olhar é a quantidade de bombas e os meus vizinhos. O que tiver menos bombas próximos é o que tem a menor probabilidade, tá bom? O ponto P, temos 2 bombas. E no ponto Q, uma bomba. Então, eu já sei que o ponto P tem mais bombas do que o ponto Q. Logo, a probabilidade aqui é maior, então eu elimino. O ponto S tem 4 bombas. Também tem uma probabilidade maior do que o ponto Q, então eu elimino. E o ponto T temos 3 bombas, que também é maior do que a probabilidade do ponto Q. Beleza? Sobrou apenas o ponto R para que a gente faça esta comparação com o ponto Q. Então vamos analisar de uma forma mais especial
o ponto R e finalizar a nossa questão. A diferença é que no ponto R não possui nenhuma informação ao redor dele, tá bom? Eu não tenho nenhuma outra mina, nenhum outro quadrado aberto para que eu analise se tem 2, 3, 4 ou 5 bombas ao seu redor, tá bom? Por isso, para o ponto R, eu devo levar em consideração todo o meu tabuleiro. E a questão me diz que meu tabuleiro tem 16 por 16 peças, tá bom? Então eu vou ter que fazer essa multiplicação. Vamos fazer ela aqui rapidinho. Bom, eu posso observar que meu tabuleiro contém 256 quadrados. Este seria o meu espaço amostral? Não, gente. Por que não seria o meu espaço amostral? Porque nos outros pontos, P, Q, T e S, já foi aberto em cada um quadrado. Então, até o momento, eu tenho 4 quadrados abertos. Então, dos 256 quadrados, eu tenho que retirar os 4 quadrados que já foram abertos, sobrando 252 com a quantidade de elementos do meu espaço amostral. E agora, como vamos descobrir quantas bombas possíveis são? A questão também nos informa. No canto inferior direito do tabuleiro tem o número 40, e este número 40 é exatamente a quantidade de bombas. Ou seja, 40 é o número de elementos do meu evento. O que isso quer dizer? Que de 256 quadrados disponíveis, eu tenho 40 bombas distribuídos aleatoriamente entre eles. Temos que calcular a probabilidade de R e comparar com a probabilidade de Q, tá bom? Eu vou fazer de uma forma um pouco simplificada para que a gente chegue numa resposta mais rápida. A probabilidade de uma bomba explodir no ponto R é a seguinte: 40 bombas em 252 quadrados. Para eu comparar esta probabilidade com a do ponto Q, eu vou simplificar ao máximo aqui a minha razão. Vou começar dividindo por 2, 20 dividido por 126. Vou dividir por 2 novamente, só para a gente não se atrapalhar. E vou ter 10 dividido por 63. E agora o pulo do gato, ó. O meu numerador em Q é 1. Então, eu vou transformar o meu numerador de P em 1 também. Então, eu vou dividir aqui tudo por 10. 10 dividido por 10 é 1. 63 dividido por 10 é 6,3. Essa é a probabilidade de P do ponto R e a de Q, o denominador é 8. Para que isso serve? Como eu quero a menor probabilidade possível, ou seja, a menor razão, eu vou observar a que tiver o maior denominador. Aqui tiver o maior denominador, eu tenho a menor razão, porque quanto maior o denominador, eu vou dividir, né? Então eu vou ter o menor resultado. Como o denominador de Q é 8 e o denominador de R é 6,3, eu concluo que o denominador 8 é maior, portanto, 1 sobre 8 é menor do que 1 sobre 6,3. Portanto, a menor probabilidade é do ponto Q, certo? E marcaremos como respostas, então, o item B. Bom, gente, fazendo um resumo rápido dessa questão, podemos perceber que utilizamos apenas a definição básica de probabilidade, que é a razão entre o número de eventos pelo número de elementos do meu espaço amostral. Porém, nessa questão tivemos que fazer 5 probabilidades. O primeiro passo foi observar os 4 pontos que tinham o mesmo denominador e comparar o que tinha o menor numerador, que neste caso era o ponto Q, tendo então 1 sobre 8 como a menor probabilidade, e o segundo passo foi comparar o ponto Q com o ponto R. Então a gente observa que não é uma questão difícil, porém é uma questão que se torna cansativa e que, se você não estiver preparado, se você não tiver estudado, se você não estiver em dias com a matemática, você vai sentir muitas dificuldades. Esta foi a aula de hoje e eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de me acompanhar e me sugerir assuntos para as próximas aulas. Bons estudos e até a próxima!